Meus amados, a gente começou a conversar semana passada a respeito do livro de Apocalipse. Com relação ao gênero literário, a gente viu que o Apocalipse é um livro, mas que ele não é sozinho na história. A gente viu que outros livros de gênero apocalíptico foram escritos, que era um gênero que tinha um determinado objetivo, que ele foi desenvolvido em determinado período da história, especialmente entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. Agora eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse desvendar, pode passar o slide, Sérgio, por favor? Sobre desvendar o livro do Apocalipse, sobre o desvendamento dele. A gente entender questões básicas e diretas a respeito do livro do Apocalipse. E a primeira questão que eu quero chamar a atenção é o seguinte: para eu pegar e entender o Apocalipse, eu preciso saber quem escreveu o Apocalipse. E aí a gente vai ter algumas teorias diversas, quando a gente, vamos dizer assim, a gente sai da exclusividade da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente viu que uma das características do escrito apocalíptico é a pseudonímia, ou seja, a pessoa vai lá e escreve usando o nome de outra pessoa. Era muito comum. Como eu citei, a gente tem Apocalipse de Enoque, Apocalipse de Abraão, a gente tem livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, mas que foi escrito lá no século I da era cristã, muito distante dos tempos que Enoque viveu aqui na terra. Então as pessoas, normalmente, para fugir, para se manter no anonimato e fugir de retaliações e para dar credibilidade aos escritos, a pessoa fazia o quê? Ia lá, escrevia o nome, pegava o nome de uma sumidade e colocava o nome dessa sumidade, dessa pessoa de grande reconhecimento na sociedade do passado e colocava o nome dessa pessoa no título do livro. O que me garante então que o Apocalipse de João foi escrito de fato por João. Quem me garante que não é um pseudônimo? Então a gente vai ver sobre João e sobre evidências que mostram que João escreveu o Apocalipse, e a gente vai ver mais ou menos a data em que o Apocalipse foi escrito. Pode passar o próximo slide, então, por favor. A gente começa com Apocalipse 1:9. Em Apocalipse 1:9 nós temos a evidência interna. A gente chama de evidência interna o quê? Aquilo que está dentro do texto. Uma evidência interna de que João escreveu o livro. Logo no verso 9 ele vai falar, eu, João, né, ele estava lá, no verso 1 ele vai falar, verso 2, mas aqui no verso 9 ele vai ficar bem claro e bem marcado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O livro do Apocalipse já traz imediatamente esse testemunho interno. Então João, ele foi para uma ilha de Patmos, exilado nessa ilha, por causa do testemunho da palavra de Jesus, diz ele, e ali a gente começa a entender um pouco até da cronologia e do momento em que João teria escrito o livro. Antes de entrar na data, a gente tem outras evidências que mostram que foi João de fato que escreveu o livro do Apocalipse. Quais são as principais evidências? A gente teve um período da história da igreja chamado de, inicialmente, logo depois dos apóstolos, chamado de pais apostólicos e pais antignósticos, que compõem uma parcela dos pais da igreja, aquele período que a gente vai chamar de patrística, na filosofia, no desenvolvimento teológico. Mas ali na patrística, nas subdivisões, a gente tem um período de pais apostólicos e pais antignósticos, que são quem? São pessoas que lidaram diretamente com os apóstolos. A gente teve, inclusive, um homem chamado Policarpo. Policarpo foi um discípulo direto de João. E Policarpo foi muito amigo depois, de quem essa outra pessoa foi discípulo também, que era um crente da França, chamado Irineu de Lyon. Irineu de Lyon. E Irineu, ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. E no século II, muito próximo do escrito de Apocalipse, Irineu afirma que João escreveu o Apocalipse. Irineu afirma isso. Policarpo
ele certamente instruiu Irineu, ensinou Irineu, e Policarpo tinha contato direto com João, acesso a João, acesso aos escritos de João, era discípulo de João, e Irineu, no século II, muito próximo, não é coisa de 100 anos, 200 anos, 300 anos depois, não. O livro do Apocalipse foi escrito ali entre o ano 90 e 100 da era cristã, mais ou menos. Em pouco tempo depois, Policarpo, que teve com João, falou Irineu, ali no ano 185 mais ou menos, 160, Irineu vai estar escrevendo a respeito do Apocalipse de João, que recebeu a revelação, que recebeu o Apocalipse de Deus. Então, diferentemente de outros livros apocalípticos, e por isso que eu falei que lá na aula passada, que o Apocalipse de João não é totalmente apocalíptico, não traz todas as referências da literatura apocalíptica, traz algumas referências da literatura apocalíptica. A pseudonímia não é uma delas. E há autores que afirmam que os apocalipses cristãos não tem só o Apocalipse de João, meus irmãos. A gente tem que ter isso em mente. Nós tivemos outros escritos cristãos. O Apocalipse de João é um escrito cristão, um Apocalipse cristão canônico, considerado, inspirado por Deus. Um livro inspirado por Deus. Não quer dizer que não houvesse outros livros no estilo apocalíptico escritos por autores cristãos. Mas foram escritos e não foram inspirados por Deus. Esse é o ponto. Nós temos as cartas de Paulo, nós temos lá Romanos, Coríntios, Filipenses, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, temos. Se um dia aparecer uma carta de Paulo aos cretenses, a carta pode ser de Paulo, a carta pode ser escrita de Paulo, pode ser, ok, é um escrito cristão, mas não é canônico. Então não tem problema, não tem crise com relação a isso. Surgirem escritos cristãos. Isso é um livro que não entrou na Bíblia. Não, não é livro que não entrou na Bíblia. Não é canônico. Não é inspirado por Deus. Não é escritura divina. Esse é o ponto que a gente tem que ter sempre em mente. Então, houve outros escritos na linha apocalíptica no século I, no século II, mas não são escritos apostólicos e não são escritos inspirados por Deus, portanto, não são escritos canônicos. Então, há autores que vão falar, olha, os apocalipses cristãos, incluindo o Apocalipse de João, que é canônico, esses apocalipses, via de regra, ele lançam mão da pseudônimo. Eles não trabalham com pseudônimos. O autor, ele se expõe claramente. No slide seguinte, a gente vê, por exemplo, J.K. Bill, ele tem um comentário no Apocalipse chamado Brado de Vitória. E ele vai falar a respeito disso, ele vai dizer o seguinte, que os primeiros escritores cristãos, que aí eu estou chamando dos pais apostólicos e os pais antignósticos, esse período inicial da patrística. Os primeiros escritores cristãos, incluindo Irineu, que é Irineu de Leão, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, afirmaram que João recebeu a sua visão durante o reinado de Domiciano. E aí ele começa a citar, a localizar a data, entre o ano 81 e 96. Mais precisamente, os estudiosos acreditam que foi mais precisamente por volta do ano 95 depois de Cristo. Então havia um imperador romano Domiciano. Nesse período, Bill vai asseverar que começou o culto, a adoração, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, ao imperador, de uma forma mais forte na Ásia Menor, que era onde estavam os destinatários do livro do Apocalipse, a gente vai ver isso também, e ali provavelmente começou um início de uma perseguição local. A gente vai ver mais sobre isso quando a gente tratar a respeito do pano de fundo histórico. Então a gente tem que ter isso em mente. Quem escreveu o Apocalipse? Foi um pseudônimo, foi um anônimo, aliás, que usou um pseudônimo? Não. O Apocalipse, a evidência interna, diz que foi João, lá no Apocalipse, no verso 1:9, é a evidência externa, que são esses outros escritos históricos, dizem que foi João. Então é pacificada a autoria de João, não há crise, não há problema entre os estudiosos em assumir a autoria do Apocalipse como sendo do apóstolo João, e datando aproximadamente nesse período
da década de 90 depois de Cristo. Alguns estudiosos localizaram um pouco antes, né, talvez ali mais ou menos no período de Nero, onde houve uma perseguição grande contra os cristãos, e Nero, ele governou Roma mais ou menos entre o ano 54 e 68 depois de Cristo. Ou seja, 30 anos antes desse período de Domiciano. Então, mas as evidências daquilo que é relatado no Apocalipse, de questões que passaram, apontam que não foi esse período, não foi o período de Nero. E os estudiosos, então, de uma forma mais geral, não é consenso, mas é a maioria esmagadora, situa o escrito do Apocalipse mais ou menos no ano 95 depois de Cristo. E isso tem um fator muito importante que a gente vai entender quando a gente olhar para o pano de fundo histórico. Próximo slide, por favor, Sérgio. Outra questão que a gente tem que olhar para o Apocalipse, que difere de outros Apocalipses, é de quem é o Apocalipse. Você lembra o que significa a palavra Apocalipse? Revelação, não é isso? A Cati, ela me procurou no domingo passado, falou: pastor, eu estava procurando Apocalipse na minha Bíblia, e eu não achava de jeito nenhum Apocalipse na minha Bíblia. Aí, à medida que o senhor foi falando, é que eu fui entender que é o livro de Revelação, que a minha Bíblia é em espanhol. Então é a mesma coisa, até no inglês. No inglês, Apocalipse, no inglês o nome do livro é Revelation, no espanhol Revelação. Por quê? Porque a palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. É isso que Apocalipse significa. Por isso que em inglês é Revelation, por isso que no espanhol é Revelação. E diferentemente dos apocalipses cristãos ou judaicos que sejam, o Apocalipse de João não é sobre João. Quando a gente olha para o livro de Enoque, que é um escrito judaico, ele vai mostrar que o Apocalipse que ele escreve, o livro que ele escreve, é o Apocalipse de Enoque. É uma revelação de Enoque, a quem Deus deu a bênção, o sétimo depois de Adão, e aquela coisa toda que vai lá o autor escrevendo, que a gente não sabe quem é o autor de Enoque, ele usou um pseudônimo. Mas João, ele vai escrever que o Apocalipse dele não é sobre ele. Não são fatos a respeito dele, não são questões a respeito, não. O Apocalipse é de Jesus. A próxima slide, Sérgio, é o que está no verso 1 e 2 do primeiro capítulo de Apocalipse. João já deixa claro, ele vai falar que é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, enviando o seu anjo, e deu a conhecer ao seu servo João. Então aqui João de novo reafirma a sua autoria, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Eu quero só aproveitar sobre a autoria e fazer um detalhe. Abrir aqui um parêntese para os irmãos compreenderem algumas coisas. O autor não necessariamente é o escritor, tá ok? Isso é pacífico na Bíblia. O autor não é necessariamente o escritor. Por exemplo, Paulo, quando escreve uma de suas cartas, eu não lembro qual delas, ele vai falar assim, te saúdam fulano que escreve essa carta. E vejam com que grandes letras agora eu escrevo a minha saudação para vocês. Era comum que se ditasse naqueles dias o livro, e um amanuense, o cara que escrevia para o outro, chamava amanuense, e um amanuense escrevesse. Então o autor é o que ditou, é o que falou, o escritor é o amanuense. Então é possível que o livro de Apocalipse, por exemplo, e muitas vezes a pessoa fala assim, mas o estilo literário do Apocalipse, a forma de escrever, é diferente do Evangelho de João. Claro, é provável que o escritor tenha sido outro, embora o autor tenha sido João. Você pensa naquele juiz que vai fazer o despacho, que chama lá o assistente dele, a assistente, e começa a falar, escreve aí. E ele começa a ditar e ela começa a escrever. Muito comum. No passado, então, a gente tinha as datilógrafas, as secretárias, que datilografavam as cartas. Esses dias eu estava vendo um filme sobre Churchill. E no filme de Churchill tinha lá a moça que ficava escrevendo as coisas que ele ditava, as cartas lá naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Era assim também no Novo Testamento, especialmente. Era assim.
Os autores bíblicos muitas vezes ditavam e outra pessoa estava ali, escrevendo o que estava sendo ditado para ser enviado. Um secretário é o amanuense, a pessoa que escrevia à mão. Então o Apocalipse, ele não é o Apocalipse de João, o Apocalipse é o Apocalipse de Jesus. A personagem central do Apocalipse não é João, os eventos de João, o que João sentiu, o que João experimentou. A personagem central do drama do Apocalipse, de todo o drama das Escrituras, é Jesus. É sobre Jesus. Não é sobre eventos cataclísmicos, sobrenaturais, não é sobre o fim do mundo, não é sobre... O Apocalipse não é sobre isso. O Apocalipse é sobre Jesus. O Apocalipse é sobre Jesus. E a gente vai aprofundar um pouco isso. Fala. João foi só testemunha. Só testemunha. João foi só testemunha. Vamos ao próximo slide? Outra questão que a gente precisa ter bem clara quando a gente está chegando e nos aproximando do livro do Apocalipse é sobre a veracidade dos eventos, que é outra característica da literatura apocalíptica. Ora, se o camarada ele queria escrever determinadas questões num texto que não é inspirado por Deus, o propósito dele ao escrever o livro, é natural que um Apocalipse escrito lá pelo autor de Enoque, ou escrito pelo autor do Apocalipse de Abraão, ou escrito por qualquer outro livro apocalíptico, é natural que ele tenha criado aquilo que ele está escrevendo. Que seja uma obra de ficção, fazendo metáforas, trazendo símbolos e etc., para levar uma mensagem meio que codificada aos seus leitores. Mas não é o caso do Apocalipse de João. Primeiro, com que base eu posso dizer isso? Pode passar o próximo slide, Sérgio, por favor. Com que base eu posso dizer isso? Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, aí primeiro entra o artigo de fé. Se eu creio que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus, e as coisas que estão escritas ali são obras de fatos, de acontecimentos e de eventos, eu já parto do pressuposto, que foi o que a gente conversou semana passada, sobre pressupostos para interpretar a Bíblia, eu já parto do pressuposto de que aquilo ali é verdade, é um pressuposto. Por isso que é importante, quando a gente lê, a gente identificar, inclusive, o gênero literário. Tem coisa na Bíblia que não é verdade. Olha, pastor, que coisa, o que é isso? Tem história na Bíblia que não é verdade. Tem. Quer um exemplo? Parábolas. Parábolas são ilustrações da vida cotidiana. Eis que um semeador saiu a semear. Jesus não estava falando de um evento que aconteceu, Jesus estava contando uma história. Era como se fosse, a gente fazer um paralelo para os nossos dias, uma fábula. Era uma história que tinha um ensinamento por trás, mas não era necessariamente um evento que aconteceu. Então o semeador saiu a semear, caiu a semente na beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram a semente, outra caiu no meio das pedras. Não era necessariamente um evento que aconteceu, era uma história para trazer um ensinamento. Agora, há outras histórias que são narrativas, que sim, são eventos que aconteceram. A gente precisa olhar para o gênero literário, o que está sendo dito, e entender o que está acontecendo. E a gente vê a evidência interna de João falando, olha, eu me achei no Espírito, era um domingo, João escreve até o dia, no dia do Senhor. Esse o dia do Senhor aí, João está dizendo que era domingo. Era um domingo, numa bela manhã de domingo, lá em Patmos, eu me achei em êxtase, eu me achei no Espírito, e ouvi a voz como a voz de uma grande trombeta, que falou o seguinte, escreve num livro o que você vai testemunhar agora. Escreve num livro o que você vê. Então João, de fato, ele viu as coisas que ele escreveu. Ele presenciou, ele testemunhou as coisas que ele escreveu. Deus, de forma sobrenatural, claro, incluiu João num plano no qual Deus mostrava todas as coisas a ele. São visões que João teve a respeito das coisas que Deus queria mostrar a ele, queria que ele testemunhava. Então falou, escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia.
outro ponto importante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Fala, Carlos. Era o único apóstolo vivo. João era o único apóstolo vivo. Todos já tinham sido martirizados e João era o remanescente. Parando aqui, alguma dúvida? Algum comentário? Tá difícil? Tá rápido? Tá tranquilo? Tá bom? Perfeito. Então, a gente viu então essas questões primeiras a respeito do livro. Agora a gente vai começar em questões que são necessárias para a gente interpretar o livro. Igual eu citei aqui a parábola. A parábola é um gênero literário que eu preciso entender ele primeiro antes de interpretar. Eu não posso acreditar que Jesus está falando a respeito de um semeador que de fato saiu e jogou uma pedra, uma semente na beira do caminho, jogou outra no meio da pedra, jogou ela uma outra em terra boa, jogou outra num terreno raso. Não é isso. Ali, o gênero, a proposta do gênero não é que seja um fato real, mas que seja um elemento da vida cotidiana que a pessoa se identifica. Ali era uma comunidade, era uma sociedade agropastoril, as pessoas estavam acostumadas com a figura do semeador, que semeava. Então Jesus usou fatos cotidianos que todos conheciam para trazer um ensino que ele desejava. Quando a gente olha para o Apocalipse, é a mesma coisa. A gente conversou semana passada muito sobre a literatura apocalíptica, que usa muitos símbolos, muitas imagens, metáforas, alegorias, dualismo, uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás e o dragão, especificamente no Apocalipse de João. A gente vê também dualismo entre realidades, uma realidade presente, perversa, e uma realidade futura, abençoada, uma realidade futura de paz, de prosperidade, de bênçãos. A gente vê o dualismo presente, a gente vê essas características da literatura apocalíptica. A gente vê a característica do conforto em meio à perseguição. A gente vê essa característica. Mas a questão é que o Apocalipse de João não é só literatura apocalíptica. Isso é um detalhe que a gente precisa capturar para a gente poder entender o Apocalipse de João. Ele é sim, em primeiro lugar, próximo slide, Sérgio, por favor. Ele é sim, em primeiro lugar, Apocalipse. Então a gente vai ver lá no primeiro capítulo, no primeiro verso, dizendo revelação ou apocalipsis de Jesus Cristo, no grego. Ele é uma literatura apocalíptica, ele tem características de literatura apocalíptica. Mas ele é também, próximo slide, deixa eu ver se eu coloquei, perfeito. Ele é também, o verso 3 diz que ele também é uma profecia. E claro, por ser uma profecia, ele vai trazer características do gênero literário profético. É um gênero literário. O gênero apocalíptico, ele é, de certa forma, uma amplificação do gênero profético. O gênero profético utiliza imagens, utiliza alegorias, utiliza inclusive atos proféticos vinculados à mensagem que se quer trazer. Você pode pensar em Jonas, você pode pensar em Isaías, Jeremias, Ezequiel, as visões de Ezequiel, vale dos ossos secos. São figuras e símbolos, Deus mostrando questões a respeito de uma realidade mais profunda do que os olhos do ser humano podem ver. A literatura profética tem essas características, mas não são as principais. A principal característica da literatura profética, o principal papel do profeta no Antigo Testamento, quem sabe qual é? Não é predizer o futuro. Repreender o povo. Repreender o povo. O principal papel profético é denunciar o pecado. Denúncia. Principalmente, vocês podem pegar e olhar, se não é dessa forma, denunciava-se a injustiça, denunciava-se a idolatria e denunciava-se a imoralidade sexual. Os três Is eram os objetos de denúncia dos profetas no Antigo Testamento. João não é diferente. João, quando ele escreve o Apocalipse, ele tem uma característica profética, porque João ele confronta o pecado das igrejas para o qual
o Apocalipse é escrito. Próximo slide, por favor. Sérgio. Eu não coloquei, né? Eu vou falar mais na frente, é porque não está aqui. E, por fim, nós vamos voltar nessa questão da profecia, tá? Eu coloquei sim, mas eu coloquei fora de ordem. Eu achei que estava aqui, tá? É depois. E, por fim, a gente vê no verso 4 que Deus fala para João. João, você vai escrever, então no verso lá na frente, a gente vê, escreva as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí João, lá no verso 4, está lá, ó. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. O que é isso? Uma carta. Muito bem, uma carta. Apocalipse é uma grande carta escrita às 7 igrejas. E a gente não pode ignorar esse fato. É literatura apocalíptica, contém profecia, a natureza profética da confrontação de pecados, da denúncia de pecados e da chamada ao arrependimento, mas é uma carta que tem saudação, que tem apresentação, que tem... Oi? Que tem o destinatário, que tem... Isso, e aí nós vamos chegar mais lá na frente, no outro dia, nesse ponto. Mas tem os seus destinatários, e tem o corpo dessa carta, o que se espera, e tem a saudação final. Apocalipse é uma carta, do começo ao fim. É uma grande carta circular dirigida às 7 igrejas para as quais Deus ordenou que João escrevesse o livro do Apocalipse. Próximo slide, Sérgio, por favor. Olha que interessante, aí nós vamos voltar. Então ele é uma carta que tem a natureza apocalíptica e que tem a natureza profética no seu conteúdo. O gênero apocalíptico e o gênero profético no seu conteúdo. E olha o que Wilcock, um livro também da editora Ultimato e da ABU, chamado A Mensagem de Apocalipse, olha o que o Wilcock escreve. A mensagem do Apocalipse é dupla. A mensagem trouxe estímulo de uma maneira tipicamente apocalíptica. Qual que era o objetivo, o propósito do gênero apocalíptico mesmo? Revelar Jesus, não, mas lá nas literaturas apocalípticas, ele apareceu lá na Babilônia, depois teve um momento lá dos gregos lá que teve a abominação desoladora, e depois veio os dias de Jesus no Império Romano. Não, mas tem ali um momento de e a literatura apocalíptica, ela vem para trazer o quê? Consolo, conforto e encorajamento às pessoas no momento de perseguição. Principal objetivo da literatura apocalíptica. Então, ó, é tipicamente apocalíptico, o Apocalipse de João. Por quê? Porque ele traz estímulo aos cristãos que estavam sob grande pressão, assegurando-lhes que os inimigos seriam destruídos e que no final Deus triunfaria. Isso é o típico do gênero apocalíptico. Mas ele tem o gênero profético, a mensagem é dupla. Próximo slide. O Wilcock conclui lá. Por outro lado, agora, não mais em estilo apocalíptico, mas profético, o Apocalipse desafia os cristãos a combater as sutis forças do mal, mesmo que estas se encontrem dentro deles mesmos. Para eles olharem para dentro deles, verem o mal ou o pecado dentro deles, e ele desafia a combater essas forças, a força do mal. Próximo slide, Sérgio, por favor. A gente vê isso nas cartas. Nas mensagens, eu não vou chamar de carta porque o Apocalipse é uma grande carta. A gente vai ver isso nas mensagens às igrejas que estão no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu peguei um exemplo de escrito tipicamente profético na carta ou na mensagem à igreja de Éfeso, especificamente à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, versos 4 e 5, olha lá. Tenho, porém, contra você, você abandonou o primeiro amor. Isso é profético, isso é profecia. Profeta faz isso. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender,
virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Parece um profeta do Antigo Testamento falando. Sim, e é isso mesmo. E esse diagnóstico era papel do profeta. O profeta que chegava para o rei e falava assim: rei, você pecou. A gente vê o profeta Natan fazendo isso com Davi. Você pecou. Era isso que o profeta fazia quando a gente pega Abacuque, que Abacuque vai lá e tem a iminente invasão da Babilônia contra Israel. Deus chega para Abacuque: ó, vocês pecaram, vocês foram injustos, vocês acharam que vocês eram o rei da cocada preta, vocês achavam que vocês estavam bem demais, e ó, a Babilônia vem, arrependam-se, arrependam-se. Essa é uma mensagem tipicamente profética. Então a gente vê que Apocalipse não é só um apocalipse, ele é uma carta e ele é uma profecia. Ele é uma profecia. Bora para o próximo slide? E aí a gente começa e para o plano de fundo histórico para a gente entender. Então a gente entendeu o gênero de Apocalipse, é um elemento básico para a gente poder interpretar o Apocalipse. E a gente vai entender o que estava acontecendo naqueles dias, para que o Apocalipse fosse escrito, para que Deus trouxesse aquelas revelações a João. E aqui eu quero aproveitar que está falando sobre gênero. Deus trouxe revelações a João, trouxe. Deus ordenou que João escrevesse o livro, A forma, o gênero, o estilo que foi escrito, foi decisão de João, não foi decisão de Deus. Por isso o livro não é um apocalipse. João decidiu escrever um apocalipse, a partir das revelações que ele havia recebido de Deus. Ele poderia ter escrito de outra forma, ele poderia ter feito uma narrativa, ele poderia ter feito uma poesia hebraica, ele poderia ter feito tantas coisas, ele poderia ter feito simplesmente uma carta como Paulo fez. Mas inspirado pelo Espírito Santo, João escreveu um apocalipse, lançando mão dos recursos literários da literatura apocalíptica, como de uma carta, como de uma profecia, Isso precisa ter em mente, que o livro bíblico, nenhum livro bíblico é psicografado, não é aquela coisa que o camarada chega, tampa o olho e começa a escrever. Não, ele teve as visões, ele teve as revelações, e ele decidiu escrever o livro daquela forma, inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele imprimiu as particularidades literárias dele, como autor do livro, como aquele que escreveu ou que ditou o livro para que outro escrevesse. Então, isso aí é para falar só um pouquinho sobre a literatura e as decisões. Por que então é um apocalipse? João decidiu ser assim. João decidiu escrever assim. Beleza? Algum problema com isso? Crises? Não? Tranquilo? Tranquilo. E o pano de fundo histórico? Aí o pano de fundo histórico, pode passar o próximo slide? A gente volta lá para o verso de número 9. Não é isso? Do Apocalipse 9. Vou abrir aqui bem rapidinho. Que João fala o seguinte: eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na esperança, e na perseverança, perdão, em Jesus, eu me achei, eu me encontrei, eu fui colocado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João deixa muito claro que ele foi exilado por causa do testemunho de Jesus. Havia um momento de perseguição. Patmos era um exílio, vamos dizer que era uma ilha-prisão. A pessoa não ficava em prisão domiciliar, ela ficava livre dentro da ilha, mas ela estava restrita àquela ilha. Era isso que era Patmos. É igual o pessoal fala que lá antigamente, eu não sei se é verdade, né? A gente ouve essas histórias, a gente não sabe o que de fato é, o que não é, mas que no Brasil eles mandavam para cá os criminosos, né? Lá no século XVI, depois do Brasil ser descoberto, os criminosos eram mandados para cá, os criminosos eram mandados para a Austrália, da Inglaterra, e que se tornou uma ilha-prisão. Patmos era mais ou menos isso. Mais ou menos essa linha. Era isso que era Patmos. E João foi para Patmos por causa do quê? Do testemunho de Jesus. Por causa da palavra de Deus. Porque ele era cristão.
Então fica evidente que havia uma perseguição colocada naquele contexto. Qual o motivo dessa perseguição? Isso aqui são ruínas de um templo na cidade de Éfeso, que fica na Turquia. A cidade de Éfeso foi uma das cidades destinatárias da carta do Apocalipse, do livro do Apocalipse. De Éfeso, não, ele é natural de Tarso. Ele plantou a igreja de Éfeso. Paulo plantou a igreja de Éfeso 40 anos antes do Apocalipse, desse escrito. Aquela ali são ruínas de um templo dedicado ao imperador Adriano. Naqueles dias do Apocalipse começava a se tomar força o culto ao imperador. O imperador como uma entidade, como um ser divino. Como um ser divino. Chegava ao ponto, pode passar o próximo slide. Chegava-se ao ponto de que na religião pagã, o imperador, além de ser divino, ser o sumo sacerdote da religião. Essa moeda aqui, eu estou tentando lembrar o período dela, tá? Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu colar. Adriano também, do imperador Adriano. O imperador Adriano veio um pouquinho depois do Apocalipse, ali no ano 117, 130. E a gente olha para essa moeda, a gente vê que tem uma frase ali a respeito do Adriano, que diz o seguinte: Ponte Max. O que significa Ponte Max? Significa Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Ele era o pontifício ou pontífice máximo, o sumo sacerdote. A palavra pontífice, no latim, significava, literalmente, construtor de pontes. Ou seja, ele era o construtor de pontes máximos entre os homens e os deuses pagãos. E ele adquiria status divino. Ele era um deus, quase deus. Há relatos, e está aí no material que eu divulguei para os irmãos, há relatos de que havia moedas cunhadas no tempo de Domiciano, ou Domiciano, que eram os tempos de João, em que tinha moedas escritas assim, ó, o pai dos deuses, e a figura de Domiciano. Em outra moeda daqueles tempos, eu não tenho imagem dela, mas em outra moeda, isso é relato de historiadores, né, e de comentaristas, em outra moeda tem lá, que a mulher de Domiciano era a mãe do divino César. Mãe do divino César. Então havia um aspecto divino central na figura do imperador. E começou-se a proliferar templos nas principais cidades de culto ao imperador. Aí surge um grupo de pessoas que não cultuavam o imperador, que cultuavam um outro cara chamado Jesus. Que cultuavam um outro Deus que não era o imperador romano. Numa das principais províncias romanas, que era a Turquia, chamava Ásia Menor. Uma das principais províncias romanas, das mais ricas e das mais importantes. Aquilo ali gerou um problema sério na sociedade. E começaram perseguições contra os cristãos. Não era aquela perseguição generalizada. Não era aquela perseguição que Nero promoveu, que era em todo o Império Romano. Eram perseguições localizadas. Essa foi localizada especificamente na região da Ásia Menor, da atual Turquia, da província romana da Ásia Menor. Próximo slide, Sérgio. Então a gente vê, por exemplo, Osborne, no comentário exegético dele sobre o Apocalipse, ele vai falar que a relação dos cristãos com o culto ao imperador naquela região era um teste decisivo, de modo que é bem provável que houvesse uma perseguição local. O teste para os cristãos da sociedade era se eles cultuavam o imperador ou não. E pelo fato de não cultuarem o imperador, eles eram marginais. E dignos de serem perseguidos por causa disso. Próximo slide, Sérgio, por favor. Então a gente vê que essa evidência, esse pano de fundo histórico, ele está presente lá no livro do Apocalipse, quando João vai falar, olha, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava lá na ilha de Patmos por causa da palavra, por causa do testemunho.
E a gente vai ver em outras passagens de João alguns elementos que indicam esse culto imperador. Não estou dizendo que seja de fato aquilo que João escreveu, mas elementos que indicam. Por exemplo, aquele que adorou a besta, que adorou o dragão, que adorou o falso profeta, esses receberam uma marca. Ele fala de adoração a outras figuras que não Deus. Há um elemento de culto. Há um elemento de adoração a outros muito evidente no livro de Apocalipse, que talvez seja uma referência de João ao culto ao imperador. Do culto ao imperador daqueles dias. Que ele está escrevendo para as igrejas daquela região que está passando por esse problema localizado do culto ao imperador. Próximo slide, Sérgio. Então a gente vai ver lá no Brado de Vitória, Bill falando o seguinte, que os primeiros escritores cristãos, a gente leu isso, né, lá no início, sobre a evidência da autoria de João. Os primeiros escritores cristãos, incluindo Irineu, afirmaram que João recebeu sua visão durante o reinado de Domiciano. A gente viu moedinha um pouquinho depois do reinado de Domiciano, a gente viu um tempo de um pouquinho depois do reinado de Domiciano, e foi nesse período que o culto de adoração do imperador foi estabelecido em Éfeso, e algum tipo de perseguição irrompeu contra a igreja. Nesse período. O Apocalipse está dentro desse contexto histórico. Próximo slide, Sérgio, por favor. E aí a gente entendeu, viu, beleza, como que o Apocalipse foi escrito, o que eu preciso extrair dali para entender o que está escrito? Profecia, apocalíptico, é uma carta. Eu entendi o que estava acontecendo naqueles dias, né, o movimento. Agora, e quem está recebendo essas cartas? Como é que eles leram? Ou quem recebeu o Apocalipse? O Apocalipse não foi escrito para mim. O Apocalipse não foi escrito por Valber, não foi escrito por Carlos Alberto. Na mente de João, não. Na mente de Deus, sim. Inspirado pelo Espírito Santo, a perpetuação. Mas João, quando ele escreveu o livro, ele não pensou assim, olha, vou escrever um livro aqui para o Orbélio lá no século 21. João não fez isso. Não era o objetivo de João. João, quando escreveu, ele estava pensando nas 7 igrejas da Ásia. E a gente tem que olhar para o livro como se nós fôssemos uma pessoa que vivia lá no século II, ou final do século I, de uma dessas igrejas da Ásia. A gente tem que olhar para o livro assim. A gente tem que entender os leitores originais para a gente entender a mensagem do livro. Não tem como fugir disso. Não tem como. Então vamos entender só um pouquinho a respeito dos leitores originais. Próximo slide. Os leitores originais são aquelas 7 igrejas que estão na Ásia. Eu não trouxe o mapa aqui não, eu deixei para a gente tratar mais do mapa quando a gente for falar a respeito das mensagens dirigidas às 7 igrejas, que está no capítulo 2, capítulo 3, mas os irmãos vão ter uma noção melhor da localização, do contexto daquelas igrejas. Mas uma coisa que precisa ficar clara, era uma província do Império Romano. Era uma província do Império Romano. Claro que cada cidade ali, ela tinha a sua característica. Por exemplo, Éfeso. Eu vou pegar um exemplo bem claro aqui a respeito de Éfeso. Éfeso talvez seja a cidade mais proeminente. Éfeso foi a igreja cristã nos primeiros séculos mais proeminente daquela região. Eram 5 igrejas, 4 igrejas, 5 igrejas muito proeminentes no início do cristianismo, que era a igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, igreja de Alexandria, igreja de Éfeso e a igreja de Roma. São as 5 igrejas proeminentes do início. Era quase, o povo chamava de uma pentarquia, né? Os pastores dessa igreja, eles eram mais ouvidos que outros pastores. Isso é fato na história da igreja. Éfeso. João, ele pastoreou a igreja de Éfeso depois de Paulo, Timóteo. João, ele pastoreou a igreja de Éfeso. Foi desterrado, né? Foi exilado para Patmos. Estava lá preso em Patmos. Então Éfeso, ela tinha a característica dela. Éfeso era uma cidade grande, cosmopolita. Éfeso era uma cidade portuária, ou seja, gente indo e vindo, comércio abundante. E Éfeso era uma cidade extremamente idólatra.
Quando a gente olha para Atos capítulo 17, por ali, a gente vai ver, por exemplo, como o comércio idólatra na cidade era importante para a economia. Paulo, quando pregou o evangelho lá em Éfeso, ele causou a revolta entre aqueles que fabricavam peças de idolatria da Diana, porque lá ficava o templo de Diana dos Efésios em Éfeso, que era muito importante para a economia local. Aquele templo, muitas pessoas vinham adorar a Diana dos Efésios, ou Artemis é a mesma figura no panteão dos deuses romanos e gregos, e eles iam até Éfeso para adoração a Diana. E tinha um Alexandre lá, o latoeiro, que fazia essas peças, e ele causou um rebuliço, queria matar Paulo e gritava: grande é a Diana dos Efésios. Está esse evento narrado na Bíblia. Então Éfeso era uma cidade imensamente idólatra e imensamente corrompida sexualmente. Por que eu digo isso? Porque o culto a Diana, ou o culto a Ártemis, era realizado por meio de sacerdotisas sexuais. Então a pessoa no culto de adoração a Diana, o homem tinha uma relação com a sacerdotisa. Então a promiscuidade, a idolatria, o fato de ser uma cidade importante, portuária e comercial, ela traz um contexto muito específico para Éfeso, que quando a gente for ler a mensagem de Éfeso, a gente vai falar: opa, tem tudo a ver aqui o que está sendo dito a respeito do contexto da cidade. Então a gente precisa conhecer esse contexto. Eu não vou me aprofundar nesse contexto de cada cidade, porque quando a gente olhar a mensagem sobre a cidade, a gente fala sobre ele. A gente dá uma pincelada sobre esse contexto imediato da cidade para o qual Paulo está escrevendo. Mas a gente tem que ter a ideia do contexto mais amplo. Então são pessoas lá da Ásia Menor, da atual Turquia, extremamente helenizados, são cultura grega mesmo imposta, muito forte naquela região. O culto ao imperador presente, havia um contexto idólatra muito grande nessas cidades. E esses leitores que recebem o Apocalipse estão dentro desse contexto, e a mensagem que eles recebem são a respeito disso, a respeito disso, a respeito dessa situação. Passa o próximo slide, por favor, Sérgio. Então, ali é só reforçando, lá no verso 11, quando mostra que os leitores originais é essa galera que está lá na Ásia Menor, que está lá na atual Turquia, e para elas que foi dirigida, para essas igrejas foram dirigidas a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui eu quero chamar a atenção para duas igrejas, que é a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia. Há um contexto específico para as igrejas, de uma forma geral, mas eu vou usar de exemplo Éfeso e Laodiceia. Quando Paulo escreve a carta dele aos Efésios, é para a igreja de Éfeso que ele está escrevendo. 40 anos antes a igreja de Éfeso foi plantada. Ela já tinha uma trajetória, a igreja já tinha uma vida, então você já tinha crentes de segunda geração, filhos, netos dos primeiros convertidos. Você já tem uma situação de gente acostumando com o evangelho, com outras pessoas se chegando à igreja, e você não tem mais um mesmo nível de entendimento, gente mais madura na fé, gente que já está no meio do caminho, gente que acabou de converter. Então você tem uma certa diversidade espiritual no meio da igreja de Éfeso, e a mesma coisa na igreja de Laodiceia. Ah, pastor, mas não tem nenhuma carta de Laodiceia. Mas quando você lê Colossenses no capítulo 4, você vê Paulo falando a respeito da igreja que estava em Laodiceia. Ele escreve aos Colossenses falando a respeito de uma carta que ele tinha escrito aos crentes que estavam em Laodiceia. Ou seja, a igreja de Laodiceia também tinha mais ou menos 40 anos de idade quando isso foi escrito. E ali um contexto específico da igreja como a gente viu na mensagem profética à igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês já não têm mais o vigor que vocês tinham antes, o coração de vocês não era como lá no início, nas primeiras obras, há 40 anos, quando os pais, os avós de vocês eram os crentes lá na igreja de Éfeso, vocês têm que voltar para aquilo.
Então há um contexto também da própria igreja, da realidade da própria igreja, que está afetando a espiritualidade daquela igreja. Irmãos, vocês se importam se eu avançar um pouquinho o horário? Está acabando o programa para hoje. Então, a gente vai entendendo e vai vendo que os leitores, eles estão colocados numa situação, numa cultura e numa realidade até espiritual, que a gente precisa compreender. O que estava acontecendo naquelas igrejas? Qual é o histórico, a história daquelas igrejas? Como é que eu posso olhar para Éfeso e falar assim, ó, vocês abandonaram o primeiro amor? O que significa isso? Opa, é uma igreja de 40 anos, uma igreja que os primeiros crentes estavam lá, mas os filhos, os netos já começaram a vacilar. Então eu estou entendendo aqui o que está sendo escrito para Éfeso por causa da realidade dos leitores. Tem uma outra igreja aqui, eu vou chutar aqui, mas talvez eu erre, não vou chutar não, para não errar. Tem uma igreja aqui que ele fala para que, aconselho que você compre de mim colírio para os olhos. Opa, essa cidade aqui onde essa igreja está era um polo de, entre aspas, é uma indústria farmacêutica muito conhecida pelos produtos de medicinais que ela produzia, especialmente o colírio. É um fato histórico para aquela cidade. Aí a gente começa a entender a mensagem que está sendo transmitida. Olha, não são seus recursos que vão abrir os seus olhos, não. Vem aqui em mim que eu tenho um colírio, Jesus falando, que eu tenho algo que vai abrir de fato os seus olhos, e não um colíriozinho que vocês fabricam aí na cidade de vocês, não é isso. Então aí você vai entendendo melhor a mensagem de Apocalipse, à luz do contexto e à luz daquilo que os leitores estão vivendo. Na hora que eles receberam a carta e leram, eles entenderam o que estava escrito. O contexto era outro. A gente não entende nada. Eles entenderam. Eles entenderam. Tá? Próximo slide, Sérgio. Vamos caminhando para o fim. E o último elemento que a gente precisa para interpretar é entender o propósito e o tema principal do livro de Apocalipse. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? Revelação. Alguém falou? Consolar, confortar, no momento de perseguição, os cristãos. Próximo slide, Sérgio. Olha que coisa linda. Apocalipse 21, verso 4. João falando a respeito de Deus e dos crentes, lá no seu estado final. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque essas primeiras coisas, esse tempo de aflição, esse tempo de perseguição, esse tempo de dor, já se passou. Já se passou. É a ideia de trazer um consolo e encorajamento para os crentes enfrentarem um momento de perseguição, de luta, de dor, de olho no estado final que Deus está prometendo para eles. É uma palavra de consolo, é uma palavra de encorajamento, mas não é só isso. Aliado a esse propósito de consolar, existe uma realidade, um tema principal. Esse não é o tema principal, o consolo e o encorajamento, é o propósito. Eu escrevi para te encorajar, para te consolar, para te fortalecer. Mas tem um tema principal que norteia, que é a coluna vertebral de todo o livro do Apocalipse. E qual tema é esse? Pode passar, Sérgio, por favor. Eu vi o céu aberto. Esse é o tema principal. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. No seu manto, na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Próximo slide, Sérgio. E eu vi a besta, os reis da terra, com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra esse cavaleiro, aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Próximo verso. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta seduziu os que receberam a marca da besta e eram os adoradores da imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Próximo slide. O tema principal é que Cristo é vencedor. O tema para a igreja é: vocês estão passando por dores, vocês estão passando por perseguição, mas tenham bom ânimo. Aquela mensagem de João: eu venci
o mundo. Foi o que Jesus falou para os seus apóstolos. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O tema principal do Apocalipse não é o anticristo. O tema principal do Apocalipse não é o fim dos tempos. O tema principal do Apocalipse não é a besta, ou quem é a besta, ou o que é o 666. Não é esse o tema principal do Apocalipse. O tema principal do Apocalipse é Cristo venceu e a igreja vencerá por meio de Cristo. Essa é a mensagem. Próximo slide, Sérgio, por favor, para a gente fechar. Kistemacher, no comentário dele de Apocalipse, ele fala: a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança, pois Cristo que venceu o mundo vingará os seus santos. Ele levará seu povo a um estado de bênção eterna, no qual ele será o noivo e o seu povo será a sua noiva. Uma união eterna com Cristo. Essa é a mensagem do Apocalipse. Mensagem de esperança. Cristo venceu o mundo e ele vingará os seus santos. Amém? Tranquilo? Dúvidas? Contribuições, irmã Neide? Como é que a carta chegava? Muito bem. Se ele estava preso, né, Maneide? Os presos escreviam cartas também, Maneide. Tinha o correio lá que ia. Ele estava lá na ilha de Patmos, mas ele podia escrever, ele podia se comunicar. Na verdade, ele estava preso como uma pena, como uma punição. Ele não era preso para não se comunicar com os outros, ele era vivendo uma pena. Mas tem uma questão: o exílio de João em Patmos foi temporário. Isso é importante também, muito obrigado até por falar. Ele não morreu em Patmos. Era para morrer em Patmos, mas ele não morreu em Patmos. Ele saiu do exílio e voltou para Éfeso depois. Ele voltou para a igreja. João morreu com mais de 90 anos. Mais de 90 anos. Vamos botar aí entre 90 e 100 anos. Se os irmãos botarem na ponta do lápis, quando João andou com Jesus, mais ou menos 30 depois de Cristo, João, ele tinha aproximadamente 18 anos de idade. Mais ou menos ali em 30 da era cristã, 36 da era cristã, João tinha cerca de 18 anos de idade. Lá quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava com cerca de 90, e ele viveu próximo dos 100 anos. Ele saiu de Patmos e ele teve alguns anos ainda pastoreando a igreja de Éfeso. A história, a tradição conta que as pessoas levavam João não conseguia mais andar. As pessoas pegavam João na cadeira, levavam João até a igreja de Éfeso para João pregar o evangelho, e a mensagem dele era centrada, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era a mensagem de João, central. Mas João, ele escreveu o Apocalipse, era uma carta destinada às igrejas, havia possibilidade de ser enviada, mas tendo em mente também que João saiu de Patmos, ele não morreu em Patmos. Ali foi um período que ele ficou exilado, que ele ficou desterrado. Mais alguma dúvida, gente? Contribuições que queiram trazer? Denis? Não, só falando da questão da veracidade do livro das igrejas, hoje na Turquia você tem visitações em todas as ruínas destas 7 cidades, estão lá os templos, as casas, os locais, tem local onde João viveu, onde Maria, mãe de Jesus, viveu com João lá em Éfeso. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver interesse em ir, se pode conhecer tudo isso que está dizendo aí, né? Maravilha, e é fato. Os irmãos se lembram, né? Quando Jesus estava crucificado, ele olhou para João e falou assim: João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Isso foi fato. João adotou Maria como mãe, Maria adotou João como filho, e João cuidou de Maria até a morte dela. Eles viveram na cidade de Éfeso, quando João pastoreou a cidade de Éfeso. E como o Denis bem colocou, tem as ruínas. A gente viu uma ruína aqui de Éfeso, né, que foi o templo ao imperador Adriano. Tem outras tantas ruínas, inclusive, por exemplo, onde João viveu, onde se estabelecia a igreja, não só em Éfeso, mas nas outras cidades. Obrigado. Obrigado. Das evidências históricas e arqueológicas dos dias do Apocalipse. Hã? Vamos organizar uma excursão. Vamos organizar uma excursão aqui. O Denis ser o nosso guia. Muito bom. Mais alguma coisa, irmãos, que os irmãos desejam contribuir, falar, perguntar? Se não, vamos orar então.